mulher narcisista. Então, eu estou trazendo temas nesse Marco Mulher, pertinente, né, às mulheres. Então, boa tarde, Danilo, bem-vindo de volta à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia, boa tarde, equipe da Rádio Excelsior, Jeová, meu amigo. Boa tarde, ouvintes. Para mim é uma imensa satisfação, um imenso prazer estar de volta nessa casa que sempre me acolhe com muito carinho, e em especial com esse sorriso largo que é de Márcia, que Obrigada, sempre Danilo. traz contribuições ímpares para a nossa comunidade, a nossa sociedade, em especial com relação à saúde mental, que é tão necessária para nossas vidas. É isso, cada dia a gente aprende mais, né? E ontem, Danilo, eu ontem exibi um programa gravado, porque eu fui homenageada na Assembleia Legislativa, junto com 29 mulheres, né? Defensoras, mulheres delegadas, garis, enfim, né? Jornalistas, apresentadoras, e eu fiquei muito feliz, né, por esse agente de endemias. Eu fui muito feliz por o projeto 1 mais 1 é sempre mais que 2, e a sua coordenadora Bárbara Trindade, né, por me prestigiar. Foi lindo, lindo, lindo. E fui homenageada pelo meu trabalho aqui na Rádio Excelsior, pelo meu trabalho junto à Voz das Mulheres. Fiquei muito grata, foi assim, uma cerimônia muito, muito bonita. Muito merecido, viu? Meus parabéns, em nome da comunidade, eu te parabenizo, porque realmente você merece. Obrigada, Danilo. E renova, né, o nosso compromisso, né, de trazer as informações para nossos ouvintes, que eu considero que pessoas empoderadas são aquelas bem informadas, né? Mas assim, Danilo, para começar, o que é uma pessoa narcisista? Pois bem, interessante a gente já começar com essa pergunta, porque muito frequentemente a gente encontra coisa na internet que não é muito o conceito de narcisismo. A gente tem visto, infelizmente, propagado nas redes sociais que narcisismo é sinônimo de transtorno de personalidade antissocial, ou seja, o psicopata. Não é. Isso é um grande equívoco, a gente precisa tomar muito cuidado, porque infelizmente existe essa percepção equivocada de que narcisista é a mesma coisa que psicopata. São duas coisas diferentes. Existe alguma semelhança? Existe alguma semelhança, mas são diferentes. É importante deixar isso bem claro. A gente vê que narcisismo remete ao mito grego, né? Ao mito de Narciso, que era, na verdade, um rapaz extremamente bonito, e ele, na verdade, foi... quando a mãe estava grávida ainda, a mãe dele, segundo a mitologia grega, era Ninfa Liríope, e ele era filho do deus do rio Cefiso. Dias antes dele nascer, os pais foram consultar um oráculo, que era Tiresias, para saber qual seria, né, o destino do menino. E o oráculo revelou que ele teria uma vida longa desde que nunca visse seu próprio rosto, porque a sua beleza seria justamente a sua própria desgraça. Aí, com isso, os pais evitaram que ele tivesse contato com o próprio rosto. Aí, algumas versões, existem várias versões desse mito. De Ovídio, no seu livro Metamorfoses, que vai colocar que ele era muito bonito, realmente, e evitava contato com outras pessoas. Nessa circunstância, ele acaba saindo da proteção da mãe, saindo do impacto aí de estar sendo muito protegido, e caminhando ele encontra um lago. Algumas versões vão falar de um regato, né, um riacho, e aí ele para olhar aquilo, lembrando, ele nunca viu a própria imagem. Então, quando ele bota a cara para olhar o que tinha ali no lago, ele toma um susto com a beleza do que ele vê. Ele se apaixona pela própria imagem. E aí, naquele momento, esse ponto é importantíssimo no narcisismo para a gente entender, porque ele é inconsciente, tá? Ele não sabia que era a imagem dele. Ele olha, aí se apaixona.
Uma das versões vai falar que ele fica ali, se embelezando, até que ele definha e morre, porque ele não tem nem prazer de sair dali para se alimentar, ele quer ficar ali contemplando aquela beldade. E uma outra versão vai dizer que ele Sim. fica ali olhando até que ele resolve se debruçar para beijar aquela beleza toda. E quando ele se debruça para beijar e percebe que aquela beldade responde, vai também ao encontro dele para beijar, porque na verdade era o reflexo dele próprio, que ele nunca tinha visto, aí ele cai na água. E caindo na água morre afogado. Nas duas versões mais famosas, ele morre afogado. E Sim. dali nasce a flor de Narciso. Famosa flor de Narciso, que nasce na beira da água e geralmente fica com a copa voltada para a água, né? E aí a gente vai ver que o narcisista, ele não necessariamente é vaidoso. A gente vai ver muita coisa na internet falando, narcisista é vaidoso. Não, não necessariamente. Ele não sabe que está projetando a própria imagem no outro. Então as pessoas frequentemente confundem as coisas e é preciso que a gente tome cuidado. É interessante porque o termo narcisismo, na palavra grega, na verdade é narque, que é entorpecido. Daí que vem a palavra narcótico, né? Sim, sim. É interessante. Então, Narciso é visto como alguém que simboliza a petulância, em alguns aspectos também a vaidade e a insensibilidade, visto que ele era emocionalmente entorpecido às solicitações das pessoas que se apaixonavam pela sua beleza. Então é interessante a gente ver que o narcisista, ele tem um drama quando ele se propõe a se relacionar com o outro, com o diferente de si, porque ele, na verdade, quer se relacionar consigo projetado no outro. Danilo, assim, nós estamos falando, né? A gente já tem uma ideia do que seja, né? Desmistificando aquela história dele ser extremamente vaidoso. Assim, como identificar uma mulher narcisista? Para dar um exemplo, assim, como ela se comporta. Existem, aí é que tá, né? Quando a gente fala em narcisismo, existe um narcisismo que é considerado comum, normal, entre aspas, no sentido de que é frequente acontecer, e esse narcisismo é parte do nosso desenvolvimento psicossexual, segundo a perspectiva de Freud, e existe um narcisismo patológico, que eu acho que é esse que você está focando realmente para a gente prestar atenção, que é justamente o quê? É a pessoa que tem dificuldade de regular a autoestima. É uma pessoa que precisa se sentir louvada, adulada, precisa fazer a filiação com pessoas, com instituições que ela julga que sejam especiais. E mais ainda, essas mulheres vão tentar desvalorizar as outras pessoas ao seu redor para que elas possam manter uma falsa sensação de superioridade. Isso é uma coisa importantíssima, hein, Márcia, para a gente, porque na convivência a gente acaba lembrando de fulano de Beltrano, que tem essa característica. Então, o que é que a gente vai ver como padrão de comportamento da pessoa narcisista, e a mulher entra nisso, que é justamente um padrão de grandiosidade, em que a pessoa tem uma necessidade da admiração do outro, da validação do outro, da confirmação do outro, isso tudo aliado a uma falta de empatia, a uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então essa pessoa vai ter uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância, dos seus talentos, ou seja, uma sensação de grandiosidade. Essa pessoa também vai ter um comportamento com muita preocupação, né, com fantasias de realizações ilimitadas, influência, ela quer ter poder, acha que tem inteligência, beleza, ou ela quer alcançar o amor perfeito. Centro das atenções. Isso, centro das atenções, o tempo inteiro. A gente vê que a pessoa fica querendo que os outros julguem que ela é especial. Aí ela vai ter também uma convicção de que ela é especial, ela é única,
e que por isso ela só pode se associar, se aproximar, se relacionar com pessoas igualmente especiais do mais alto calibre, né? Então tem essa grande característica. E aí a gente vai ver também que a pessoa tem uma necessidade de estar constantemente e incondicionalmente admirado pelos outros, uma sensação constante de merecimento. Ela acha que ela merece tudo de bom para ao redor dela tudo tem que vir coisa boa, nada de ruim. Então, muito comum. Sim. Desculpa, Márcia, eu não te ouvi. Não, diga. Pode concluir, é porque uma ouvinte mandou aqui uma mensagem, mas conclua, que eu leio a mensagem dele. A pessoa tem uma exploração do comportamento do outro para poder alcançar os objetivos próprios. Isso também é bem comum, ela fica tentando explorar o outro para ter os seus próprios objetivos alcançados. Ela não consegue se colocar no lugar do outro, é a falta de empatia. Muito frequentemente ela sente inveja dos outros. E também, junto com essa inveja, ela sente a convicção de que os outros também as invejam. E é uma pessoa considerada por todos ao redor como sendo arrogante e altiva. Uma pessoa orgulhosa. Então, isso aí é realmente um misto bem perigoso de conviver, né? Sim, sim. E curioso que eu recebi aqui já 2 mensagens, viu? Uma é de Rosa. Rosa diz assim: boa tarde. Danilo, o narcisismo esconde um sentimento de insegurança, falta de autoconfiança? Sim. Quem foi a pessoa, Márcia? Hein? Quem foi que perguntou? Rosa. Então, Rosa, você foi em cima. Na verdade, esse complexo de superioridade que o narcisista vive esconde um complexo de inferioridade com o qual ela não consegue lidar. Então, existe aí uma tentação aí, a pessoa fica tentada o tempo inteiro a mostrar que ela é mais, porque no fundo ela sente que ela é menos. Então, isso é algo realmente importante para que a gente perceba como caminhada aí com relação a essa pessoa, né, com relação a seu transtorno. Que muito frequentemente essa pessoa nem busca tratamento porque não reconhece que tem um transtorno. Para ela tu tá bem, ela é ótima, ela é maravilhosa. Então, como é que ela vai procurar terapia? Geralmente ela procura terapia por outros motivos. Mas por esse não. Por esse é mais difícil, é muito difícil que aconteça. E como faz um diagnóstico, Danilo? Aí o profissional vai poder, a partir do momento em que ele entra em contato com a situação, identificar junto ao próprio paciente, mas muito frequentemente junto à família. A família vai dar dicas importantes a respeito do comportamento da pessoa. Uma coisa que é importante colocar, Márcia, é que o narcisista, no caso a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, tem uma tendência altíssima a ter comorbidades, ou seja, ela não tem só o transtorno de personalidade narcisista, ela tem outros transtornos junto. Isso é importante falar, viu? Porque às vezes as pessoas não percebem, mas são muito comuns. Por exemplo, o mais comum de todos é a depressão. Olha aí o complexo de inferioridade não conscientizado vindo na forma de uma depressão, né? Eu recebi também, Danilo, outra mensagem de Lúcia. Lúcia, boa tarde. Sim, agradecendo o Antônio Sala, em Candeias, que está nos escutando, nos ouvindo, me parabenizou por ontem. Também solidário com meus sentimentos hoje, né, com a perda da prima de meus filhos. Edna também, obrigada, Edna. E sim, Danilo, Lúcia diz, deve ser muito difícil conviver com uma pessoa narcisista, não é, Danilo? Alguém que quer ser superior aos outros o tempo todo. Extremamente difícil. Não é nada fácil, porque realmente a convivência é desafiadora. Que a pessoa não consegue se relacionar com o outro, não consegue se relacionar com a alteridade, com o diferente. Ela quer que as outras pessoas sejam como ela, pensem como ela, sintam como ela, façam como ela. E isso não é possível. Então a gente vê que essa pessoa tem uma dificuldade imensa de convivência justamente porque ela não aceita os outros como os outros são.
Sim, mas deixa eu só concluir a coisa da comorbidade, pode ser, Márcia? Ah, claro, Então, desculpe até de ter não, interrompido. tranquilo. É porque tem a questão do transtorno depressivo, tem também muito frequentemente a anorexia. Muitos dos narcisistas procuram ajuda por isso. Transtorno por abuso de substância, especialmente a cocaína. Olha aí a cocaína, que inclusive é usada para. Geralmente as pessoas relatam que usam cocaína para se sentirem poderosas. Olha aí o desejo do poder. E é muito frequente também, Márcia, que a pessoa tenha outros transtornos de personalidade além do narcisista, que é, por exemplo, o transtorno de personalidade histriônica, o borderline e o paranoico. Então, esses são os principais. Eu só falei alguns, mas tem outros mais tantos que podem fazer parte aí desse rol de comorbidades que o narcisista pode ter. E às vezes a gente julga, né, Danilo? E não, sem reconhecer, sem saber que é um transtorno de personalidade, né? Somente obrigada também Lúcia e Rosa, né? A gente, como sempre, se antecipa, né? Mas é bom que a gente trazer essas questões que a gente, antes de julgar, né, Danilo, a gente pense, né? Como eu falei, muito frequentemente a pessoa não tem nem consciência de que tem um transtorno. Então não tem nem cabimento a gente pensar em termos de julgamento moral com relação a isso. É verdade. Danilo, aproveitando até a pergunta da ouvinte sobre a dificuldade da convivência, uma pessoa com personalidade narcisista, né, é difícil também, porque tende a desvalorizar outras pessoas, né, para manter aquela sensação de superioridade. Como a gente pode lidar com uma pessoa dessa se a gente conseguir ver traços que pode ser um transtorno ou não, né? Isso é uma coisa que eu percebo. Realmente uma pessoa orgulhosa, né? O caráter da pessoa, mas de qualquer forma a convivência é difícil, né? Com esse traço. Muito difícil. E aí é importante, Márcia, que a gente veja, eu vejo isso na prática clínica, eu vejo isso muito no consultório, que o narcisista, ele tende a ser jogado em ostracismo, ser abandonado pelos outros. Ele, por ser uma pessoa difícil e por colocar os outros para baixo o tempo inteiro, acaba sendo evitado por todo mundo. E aí, se ele não tiver um bom acompanhamento profissional, ele vai dizer, não, isso é porque eu sou melhor que todo mundo. Isso é porque eu sou superior a todo mundo. E aí justifica dessa forma achando que é bambambam, que é o bom, e na verdade é porque realmente ele é uma pessoa difícil de conviver, como diz minha mãe, né, uma pessoa insuportável. E aí justamente por isso as pessoas evitam conviver com essa pessoa. É difícil demais. É difícil, viu? Se a gente... Não é fácil, né? Lidar com pessoas com qualquer tipo de transtorno, né? Mas a gente está aqui falando... Só de ver a pessoa se superestimar o tempo inteiro, achando que suas habilidades são melhores, exageram suas realizações, acham que eles são superiores, originais, especiais. Isso aí muitas vezes implica justamente naquilo que a gente falou, né? Uma subestimação do valor e da realização das outras pessoas. Aí é difícil, aí não tem como a pessoa sentir prazer na companhia dessa pessoa. É difícil, viu? É difícil. Já mais uma pergunta aqui, de Vera Lúcia. Vera Lúcia da Boa Tarde pergunta a você, Danilo, se essas mulheres com esse transtorno são manipuladoras e não confiáveis. Frequentemente são manipuladoras, né? Dentre os critérios diagnósticos, aquele que eu falei de exploração dos outros para alcançar os objetivos próprios, é algo bem comum. Bem comum. Mas aí é que tá, né? Por exemplo, no psicopata isso também acontece. A pessoa também explora os outros buscando benefício. Mas a grande diferença é a seguinte: no transtorno de personalidade antissocial, que é o chamado psicopata, as pessoas exploram os outros querendo um ganho material. Os que têm transtorno de personalidade narcisista exploram os outros para obter mais autoestima, melhorar sua autoestima, achar que é especial. Então, tem essa diferença. Mas, frequentemente, por conta dessa manipulação, é justamente por isso que a pessoa não é confiável.
Exato. Uma pessoa manipuladora não pode ser, né? Não tem como. Não tem como ser uma pessoa confiável. Eu sempre lembro daquilo que você dizia, Danilo, quando também ouvinte perguntou se o que esconde, né? Todo excesso indica uma falta, né? Aham, com certeza. Então, Todo se excesso está indicando aí uma falta. É uma compensação de um complexo de inferioridade. obrigada, Vera Lúcia, e Rita também, de Pau da Lima, que também está ligada. Hoje o pessoal está todo aqui ligado, né? E, Danilo, sim, a gente está falando de mulher, né? Uma mulher com transtorno narcisista, personalidade narcisista, pode realmente gostar de alguém, né? Uma mãe pode amar seus filhos. Desde que eles se pareçam com ela. Isso daí né? é um foco bem importante do narcisismo, né? Toda vez que o outro mostra uma diferença, ele passa a ser hostilizado, relativizado, subestimado, né? Ou seja, como uma tentativa de fazer com que ele seja igual a ela, porque ela se coloca como um referencial, como um modelo a ser seguido, e isso é, como eu disse anteriormente, insuportável, é muito difícil. Né? Aí, como a gente vê que um dos principais pontos do transtorno de personalidade narcisista é a falta de empatia, essa pessoa não consegue se colocar no lugar do outro. E aí, com isso, ela não percebe que ela está sendo inconveniente. Não consegue perceber dessa forma. Então, não filtra nada, né? E outra coisa, o filho ou a filha vai ter que mostrar admiração incondicional pela sua autoimagem, admiração e estima por ela, entende? Vai ter que louvar os talentos especiais, etc e tal. Danilo, Mari, mandou um abraço aqui para você, para mim, para Jeová hoje, viu, Mari? Né? E ela disse que você dá consultas gratuitas, Danilo. E ela disse que constantemente vê pessoas assim, que é lamentável, e ela vê pessoas que querem aparecer mais que as outras, perseguindo, não são confiáveis. E ela mandou um abraço. Obrigada, Mari, também pela sua participação. Obrigado. Ela fala de ser comum, uma coisa importante, viu, Márcia? A estimativa, né? Isso aí, na verdade, é um estudo estatístico dos Estados Unidos, e aí fazem uma estimativa de que isso cabe para o resto do mundo. Que a cada 100 pessoas, 6 tem esse transtorno. Sim. E assim, quem são mais narcisistas, Danilo? Os homens ou as mulheres? Os homens, sem dúvida alguma. Os homens são mais. É mais frequente nos homens. Mas é mais sofrido no relacionamento com as mulheres. Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, né? Que passa a mão na cabeça de certos comportamentos masculinos. Isso. E aí, por isso, infelizmente, a gente ainda tem essa tolerância maior do comportamento narcisista no homem. E vai a prerrogativa masculina entra aí, né? Sem dúvida alguma. E Mari falou uma coisa, né, de pessoas perseguindo outras. As pessoas narcisistas perseguem outras? Às vezes sim, né? Querendo... Que bom, Mari, colocar isso. Querendo que o outro admire, ou então querendo minorar o impacto do outro, né? Então diminuir a realização do outro, ou naquele padrão que eu falei agora há pouco da questão da inveja. Sim. A inveja, e na inveja de querer destruir o outro, diminuir o outro, né? A gente está de pé de novo. Oi, Márcia, caiu, a gente está de volta. Eu estava falando da questão de a pessoa ser perseguida justamente na situação em que o narcisista é invejoso, né? Volta até, né, Danilo? E aí ele, inclusive, ele projeta a imagem no outro e acha que é o outro que sente inveja dele. Sim. Aí pode até ter um sentimento também, não dele perseguir, mas dele ser perseguido. Sim, mas aí que tá, né? É a paranoia da situação de achar que, na verdade, os outros querem o que é dele,
que ele tem a beleza, a inteligência, o poder, a influência, né? E aí tem a questão da vaidade, nesse caso especificamente, né? E a vaidade não é só física, não, é intelectual também, né? Sim, sim. De achar que é realmente uma pessoa especial. É isso. E nesse sentido, eu falei em sabotagem, pode acontecer até de dizer, né, alguém faz, por exemplo, no campo profissional, alguém faz um trabalho, se ele é o líder dessa chefe, né, dessa pessoa, desse funcionário, ele pode até tomar para ele? Pode sim. Ficar, inclusive, no comportamento competitivo. A gente vê isso nitidamente. Competitivo também, né? Danilo, a gente falou sobre a questão dos filhos, né? De uma mãe narcisista, se consegue amar seus filhos e tal. Como o psicológico desses filhos são afetados? Porque não é fácil, né? Existe um risco, a gente não tem muito estudo a respeito disso, mas é importante falar isso também, né? Que existe um risco disso ser influenciado em termos genéticos, né? Em termos de causa. Então, pode ser que esses filhos também tenham traços assim, por conta do temperamento e também por conta da cultura, ou seja, eles acabam reproduzindo o que eles aprenderam como sendo o padrão, como sendo o correto a se fazer. E aí essa cultura realmente preciso que a gente tome muito cuidado, porque isso faz muito mal, sem dúvida alguma. A gente vê que, no caso específico de crescer sob a égide de uma mãe narcisista, vai ser um grande desafio para você desenvolver sua autoestima lá em cima, lá adiante na sua vida. Porque até então você não podia não podia construir autoestima. Sua estima era toda para sua mãe. Então vai ser um desafio para esse filho ou essa filha de uma mãe narcisista criar em si esse bem-querer por si mesmo. Porque é como se ele estivesse constantemente sendo invalidado para chancelar a mãe. E aí, provavelmente essa pessoa precisa de um acompanhamento profissional, de uma ajuda de um profissional, né? Difícil, Danilo. E, de qualquer forma, é um desafio muito grande também quando ela se identifica com aquele filho que se parece com ela, né? E certamente vai rejeitar ou vai criar mais dificuldade para os outros ou outro que é diferente. Vai criar ali, no caso, uma bolha de relacionamento, né? Porque é ela apaixonada pela imagem refletida no filho ou na filha. E aí fica naquela situação de contemplação, Narciso olhando para a própria imagem na água ali e embevecido com aquela beleza, digamos assim. E só que algum dia isso se parte, né? Não tem como esse filho ou essa filha sustentar por muito tempo. Essa fantasia. E uma mulher narcisista, por exemplo, consegue não ter um relacionamento afetivo duradouro, social? É muito mais difícil, Márcia. Consegue desde que o outro caiba nas suas condições. Mas é muito difícil alguém que não canse diante dessas circunstâncias, né? É muito difícil você ficar o tempo inteiro tentando se adequar à expectativa do outro, deixando de ser você, se anulando para caber na gavetinha do outro. Isso demanda muito sofrimento, né? Sem dúvida alguma. Emocional. Né, Danilo? Sem dúvida alguma, muito sofrimento. A gente vê que a pessoa acaba tendo ali um esforço enorme para não ser ela mesma. É verdade. Verdade. E assim, e o transtorno de personalidade narcisista, né? Que a gente sabe, que a gente já falou durante o programa, traz sérios prejuízos para a vida do indivíduo, né? De quem convive com ele. E há tratamentos para esse transtorno? Há tratamento, sim. A gente vê que ainda existe muito pouco estudo científico a respeito disso. Tem alguns estudos semi-científicos, se a gente pode falar assim, porque não são
estudos de duplo cego, não são estudos, não tem aquela tecnicidade, aquela imparcialidade científica, mas existem alguns estudos interessantes mostrando que o tratamento geral, na verdade, é psicoterapia psicodinâmica. É o melhor tipo de tratamento para essa pessoa. Ela precisa de um acompanhamento psicológico com um bom psicoterapeuta. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um médico, pode ser, entendeu? Aí a gente vai, um psicanalista, a gente vai ver que ela precisa desse acompanhamento que vai ajudar ela a focalizar nesses conflitos subjacentes, e isso também vai fazer com que a pessoa consiga lidar de maneira eficaz com as questões que surgem a partir dessa convivência, né? A gente vê que, por exemplo, nas psicoterapias de base psicodinâmica, você trabalha muito a relação com o terapeuta. Fala-se muito a respeito disso, porque aquela relação ali é simbólica em relação, é uma espécie de amostra das formas como ela se relaciona com as outras pessoas. Como eu disse, é difícil ela criar esse vínculo, porque para ela não tem nada de errado. Para ela, não, eu tô bem, tá tudo bem, não tem nada de errado. E se torna mais difícil. E ela quer muitas vezes aquele psicólogo estrela das redes sociais, ela quer a pessoa que seja bam, que mostre. Tudo tem que ser top, né, para poder caber na minha complexidade e a minha especialidade. Eu sou especial, então eu quero alguém que seja também especial. Isso é muito comum. Danilo, eu tenho que encerrar o programa agora, porque como eu falei, né, que eu vou para o sepultamento de uma prima de meus filhos. Quero lhe agradecer imensamente você ter voltado. Até uma próxima. A gente sempre está trazendo essas informações. Fique com Deus e até breve. Eu que agradeço, Márcia, em nome da população. Desejo a você os meus sentimentos por essa perda. Espero que a família seja abençoada e consolada nesse momento difícil. E espero que em breve a gente possa voltar para falar sobre temas que nos toquem tão profundamente quanto os temas de saúde mental. Com certeza. Um abraço. Um grande abraço. Um abraço, até breve. Eu deixei o comercial para o final, justamente para ter mais tempinho com o Danilo. Então, eu vou chamar o comercial e amanhã estarei de volta com vocês. Amanhã eu vou trazer uma